Olá, pessoal! Hoje, no nosso grupo, vamos falar sobre a composição e a estrutura do tecido ósseo. A composição. As principais substâncias de construção do osso são o carbonato de cálcio, o fosfato de cálcio, o colágeno e a água. As porcentagens relativas desses materiais variam com a idade e a saúde do osso. O carbonato de cálcio e o fosfato de cálcio geralmente constituem aproximadamente de 60 a 70% do peso seco do osso. Esses minerais fornecem ao osso sua rigidez e são os principais determinantes de sua resistência à compressão. Outros minerais, incluindo o magnésio, o sódio e o flúor, também têm papéis estruturais e metabólicos vitais no crescimento e no desenvolvimento dos ossos. O colágeno é uma proteína que fornece ao osso sua flexibilidade e contribui para sua resistência à tração. O teor de água do osso representa aproximadamente de 25 a 30% do peso ósseo total. O fluxo de água que circula pelos ossos também leva nutrientes e retira produtos metabólicos das células ósseas vivas dentro da matriz mineralizada. Além disso, a água transporta íons minerais para dentro e para fora do osso, com o fim de armazenamento e uso subsequente pelos tecidos corporais quando necessário. Resistência. A rigidez é a razão entre a força e a deformação em um material sobrecarregado. Ou seja, a força é dividida pela quantidade relativa de mudança no formato de uma estrutura. Resistência à compreensão é a capacidade de resistir a uma força de pressão ou de compreensão. A resistência à tração é a capacidade de resistir a uma força de tração ou de estiramento. Quanto à organização estrutural, a quantidade de mineralização varia não apenas com a idade, mas também com o osso específico. Quanto mais poroso, menor a proporção de fosfato de cálcio e carbonato de cálcio, e maior a quantidade de colágeno que confere flexibilidade. Temos dois tipos de ossos, que é o osso cortical e o osso trabecular. O osso cortical ele é mais rígido e ele tem maior resistência à compressão, mas ele tem menos resistência à deformação relativa. Sua baixa porosidade confere de 5 a 30% do volume ocupado, ele não vai ser tecido mineralizado. Já o osso trabecular, ele é bem mais poroso, ele tem uma porosidade relativamente alta, que é de 30 a 90% do seu volume ocupado por tecido não mineralizado. Ele possui bastante colágeno e tem maior resistência à deformação relativa. Ele é chamado de osso trabecular por causa de sua estrutura que parece uma colmeia. Esses pequenos vãos entre as hastes horizontais e verticais de mineral é chamada de trabécula. Explicando a deformação relativa, ela é a quantidade de distorção dividida pelo comprimento da estrutura, ou pela orientação angular da mesma. Ou seja, quanto maior a rigidez, menor a resistência à deformação relativa. Um exemplo que pode ser dado para vocês entenderem é o seguinte. Se você pega, por exemplo, uma caneta Bic, quanto mais força você faz para entortar ela vai quebrar com uma certa facilidade. Mas se você pega, por exemplo, apenas o tubo da caneta, que é de plástico bem flexível, e você o entorta, ele não quebra. Quanto maior a rigidez do material, que é o plástico, ele vai quebrar com maior facilidade, pois não aguenta deformação relativa. Bom, falando agora sobre os tipos de ossos. Primeiramente, a gente tem que saber que o corpo humano possui 206 ossos ao todo. E o esqueleto humano ele pode se dividir em duas partes: o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial é constituído por 80 ossos, formado pelo crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. Podemos caracterizá-lo como aquele conjunto de ossos que se localizam no eixo ou parte central do corpo. A sua função é proteger o sistema nervoso central e alguns dos órgãos vitais localizados na região torácica. Por isso, o seu papel está relacionado com a proteção do organismo
sendo considerado o pilar central do sistema esquelético. Já o esqueleto apendicular, o esqueleto compreende os ossos dos membros superiores e inferiores. Ele é responsável pela movimentação e sustentação do corpo. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de ossos encontrados no corpo. De início, temos os ossos curtos, que são aproximadamente cúbicos, tendo seus comprimentos praticamente iguais às suas larguras. Eles são compostos por ossos esponjosos, exceto na superfície, onde tem uma fina camada de tecido ósseo compacto. Eles proporcionam movimentos limitados, são absorvedores de impacto e incluem apenas ossos do carpo e tarso. Ossos planos, que também podem ser chamados de ossos finais. Eles são predominantemente achatados. Eles fornecem proteção de órgãos e tecido mole, possuem grandes áreas para fixação e também geram grandes áreas para inserção de músculos. Os ossos planos incluem a escápula, externo, costelas, patela e alguns ossos do crânio. Ossos irregulares são um caso especial por apresentar formatos específicos para execução de funções especiais. São ossos de estrutura complexa e com composição variável de tecido ósseo esponjoso e tecido ósseo compacto. Temos como exemplo a vértebra, sacro, mandíbula. E por fim, temos os ossos longos, que são ossos cujo comprimento, apesar de ser variável, é maior que a largura e a espessura. E além disso, são resistentes pela sua estrutura ligeiramente curvada para absorver o estresse gerado pelo peso corporal. Esses ossos são constituídos de uma diáfise, um corpo formado por tecido ósseo compacto, e epífise, que são as extremidades em tecido ósseo esponjoso. Eles também possuem cartilagem autolubrificante e cavidade medular. Temos como exemplo a clavícula, húmero, rádio, ulna, fêmur, tíbia, fíbula, metacarpo, metatarso e as falanges.